Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a vida com vocês. Hoje resolvi gravar um vídeo aqui falando sobre a salvação por intermédio de Deus. E nós sabemos que Ele deu salvação ao seu povo no deserto. Sabemos também que Ele continuou dando livramento para todos aqueles que temia a Ele e que andavam no caminho dele, na obediência de sua palavra, na obediência de suas leis e dos seus ensinamentos. Estarei passando para os irmãos alguns versículos que falam sobre a palavra salvação que contém na Bíblia. Eu encontrei em Gênesis, capítulo 49, versículo 19, onde Jacó declarou que a tua salvação espero ao Senhor. Então Jacó, quando estava no momento de aflição, ele clamou ao Senhor, dizendo essas palavras: a tua salvação espero, ó Senhor. Em quem nós devemos esperar a salvação? Em Deus. Os cristãos que aceitaram Jesus como único salvador de sua vida, eles esperam a salvação em Deus. Em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 45, está escrito: porém, o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas, para que não morresse. No versículo em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5, está escrito: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenada e guardada, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o fez brotar. Em 2 Crônicas também está escrito, capítulo 20, versículo 17, nos diz assim: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Em Salmos, capítulo 3, versículo 2, nos diz assim: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. No versículo 3, no capítulo 3, versículo 8, nos diz: a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. No capítulo 13 de Salmos, versículo 5, nos diz: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. No capítulo 18, versículo 50 do livro de Salmos, está escrito: pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Capítulo 21, versículo 1 do livro de Salmos nos diz assim: o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija.
No capítulo 37 de Salmos, versículo 39 nos diz: Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. No capítulo 42 do livro de Salmos, versículo 5 nos diz: Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. No capítulo 42, versículo 11 do livro de Salmos nos diz: Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face. É o meu Deus. No capítulo 42 do livro 43 do livro de Salmos, está escrito assim, versículo 5: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, é Deus meu. Capítulo 50 do livro de Salmos, versículo 23, nos diz: Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que me ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Capítulo 50 do livro de Salmos, versículo 6, que nos diz assim: Ó, seja de Sião viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Capítulo 62 do livro de Salmos nos diz assim: Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. No capítulo 70 do livro de Salmos, versículo 4 nos diz: Folguei e alegre-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação. Digam continuamente: engrandecido seja Deus. No capítulo 71, versículo 15 do livro de Salmo, está escrito: A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois não conheço o número delas. Capítulo 74, versículo 12 do livro de Salmo, está escrito: Todavia, Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Versículo 85, capítulo 85, versículo 9 do livro de Salmos, nos diz assim: Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. No capítulo 96 do livro de Salmos, versículo 2, está escrito: Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. No capítulo 98, versículo 3 do livro de Salmo, está escrito: Lembra-se da sua benignidade e da sua verdade, para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. No capítulo 119, versículo 41, está escrito: Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação, segundo a tua palavra. No capítulo 119, versículo 123, está escrito: Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. No capítulo 119, versículo 155, está escrito: A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. No capítulo 144, versículo 10,
está escrito: a ti que dás a salvação aos reis e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna. Continuando sobre os versículos que está escrito na Bíblia sobre a salvação, está escrito também em Isaías, sobre essa palavra grandiosa, que foi usada para mostrar o poder de Deus sobre todos aqueles que o adoram e o buscam em espírito e em verdade. Daqui a pouco estarei gravando a segunda parte desse vídeo, que já deu 10 minutos e já vai dar 11 minutos, tá bom?